oitavo ano. Vamos para mais uma aula, mais um dia de trabalho, continuando aí com os nossos estudos sobre os triângulos. Agora, hoje nós iremos falar sobre o triângulo equilátero, e triângulo isósceles. Então, será a aula 8, correto? E já passei para vocês na página 41. Antes de falar sobre o triângulo equilátero e isósceles, eu vou dar uma revisada com vocês em triângulos, na classificação dos triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Olha, você já aprendeu que um triângulo é equilátero quando os três lados têm a mesma medida, e isósceles quando os lados são congruentes. Então, agora vamos ver algumas propriedades desses triângulos. Mas, antes de falarmos sobre as propriedades só desses daí, nós vamos dar uma revisada nas classificações. Então, a primeira é a classificação quanto aos lados. Olha, quanto aos lados, um triângulo pode ser escaleno. Então, escaleno, ele possui os três lados e os três ângulos com medidas diferentes. Notem, então, eu tenho o triângulo ABC. O lado AB, o lado AC e o lado BC, cada lado tem uma medida diferente. E cada ângulo, ângulo A, ângulo B e ângulo C, são de medidas diferentes. Então, o que nós temos aqui? Segmento BC é diferente do segmento AB, que é diferente do segmento AC. E ângulo A é diferente do ângulo B e diferente do ângulo C. A segunda classificação, quanto aos lados, é o triângulo equilátero. Possui os três lados e os três ângulos com medidas iguais. Então, eu tenho o triângulo ABC, ângulo A, ângulo B, ângulo C. O segmento AB é igual ao segmento BC, que é igual ao segmento AC. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C. E nós temos nesse triângulo os três ângulos internos com medida igual a 60 graus. A terceira nomenclatura dos triângulos em relação aos lados é o triângulo isósceles. Possui dois lados iguais e o terceiro lado se chama base. Os ângulos da base possuem medidas iguais. Então, eu tenho o triângulo ABC. O segmento AB é congruente ao segmento BC, ou seja, dois lados de medidas iguais. Aí, eu tenho ângulo A, ângulo B e ângulo C. Esse lado aqui, que é o diferente dos outros dois, ele recebe o nome de base. Então, o lado AC, ou segmento AC, é a base. Agora, pessoal, esse ângulo aqui, ângulo A, e esse ângulo C, que são os ângulos da base, eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Então, o ângulo A é igual ao ângulo C, correto? Bom, essa nomenclatura, então, é em relação aos lados. Agora, vamos ver como fica a classificação dos triângulos em relação aos ângulos. Então, quanto aos ângulos, eu tenho o acutângulo. Os três ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Então, no triângulo ABC, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C são menores que 90 graus. Então, ele recebe esse nome porque os três ângulos são agudos. Depois, nós vamos para o triângulo obtusângulo. Um ângulo interno é obtuso, ou seja, maior que 90 graus. E os outros dois ângulos são agudos. Observa o triângulo ABC. Ângulo A, ângulo B e ângulo C. Olha, o ângulo A, ele é maior que 90 graus.
Ele é um ângulo obtuso. O ângulo B e o ângulo C são menores que 90 graus. Como ele tem um ângulo obtuso, então o nome vem desse ângulo, ó, obtusângulo. Na terceira classificação, no terceiro triângulo, o nome é triângulo retângulo. Olha, a gente vai trabalhar muito com esse cara aqui lá no 9º ano. Um dos ângulos internos é reto, ou seja, igual a 90 graus. E os outros dois são agudos, olha. Então, triângulo ABC, o ângulo A é um ângulo de 90 graus. Olha, lembra que a gente fala? É o quadradinho, o pontinho. Então, o ângulo A é igual a 90, o ângulo B e o ângulo C são menores que 90. Um ângulo de 90 é um ângulo chamado de ângulo reto. Daí o nome dele, retângulo. Bom, agora nós iremos aí retornar para a nossa apostila. Correto? Então, vamos lá. Triângulo equilátero. Já vimos que o triângulo equilátero, ele tem 3 lados de medidas iguais. Existe uma propriedade com relação às medidas dos ângulos internos de um triângulo equilátero. Inicialmente, vamos construir um triângulo equilátero com régua e compasso. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos pegar aqui a minha régua. Pronto. Vamos lá, vai dar para desenhar aqui. Vamos pegar e fazer um segmento de reta aí, de medida qualquer. Vocês podem, por exemplo, fazer um segmento aí de 6 centímetros, correto? Então, ó, 6, certo? 6 centímetros. Então, eu vou denominar ele de AB. Agora, com o compasso, o que eu vou fazer? No compasso, eu tenho o grafite e essa pontinha aqui que a gente chama de ponta seca. Eu vou colocar a ponta seca do meu compasso em B e a abertura dele vai até o A, correto? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um arco, pessoal. Ó, presta atenção, tá? Deu para... Vamos lá. Deu para enxergar? Correto? Com a mesma abertura, que é a abertura AB, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um outro arco aqui desse lado. Ah, agora ficou melhor, né? Não ficou meu mãozão aí. Vocês observam que esses dois arcos se cruzam aqui nesse pontinho. Então, eu vou ligar esse pontinho até o vértice B e vou fazer a mesma coisa, de A até esse pontinho. Pronto, aqui nós temos o nosso triângulo equilátero. Então, esse lado e esse lado possuem medidas iguais. Bom, nós não iremos trabalhar com construção, mas como aparecia aí esse detalhe, eu resolvi fazer com vocês. Bom, continuando então em nossa apostila, vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo equilátero, já feito o desenho, e eu pintei ele com cores, cada ângulo de uma cor, né? Preto, o verde e o vermelho. Ó, fizemos o triângulo, então, ó, pinte de uma cor diferente cada um dos ângulos. E depois divida o triângulo em 3 partes, de modo que em cada uma fique um ângulo. Bom, vamos lá então. Vamos pegar esse meu triângulo que já está pronto. Então, eu vou cortar ele aqui e vou cortar ele aqui. Sobreponha as partes em que o triângulo foi separado, de modo que o vértice, ó, sobrepõe as partes, de modo que o vértice de um fique sobre o outro. Olha, então é para fazer isso daqui, ó. Eu vou sobrepor as 3 partes. O que aconteceu aqui? Os 3 ângulos ficam do mesmo tamanho. Olha, eu consigo sobrepor,
certo? Então, o que eu posso dizer? Que num triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes, correto? Agora, a gente pode fazer uma coisinha com isso daqui ainda. Olha, vamos ver uma coisa. Nós vamos juntar esses três ângulos, ó. Vamos juntar eles aqui e vamos ver o que a gente percebe. Ó, a gente percebe que quando nós juntarmos eles aqui, nós vamos ter um ângulo de 180 graus, correto? Olha lá, ó. Porque cada um mede 60. Então, 3 vezes 60, 180 graus. Correto, pessoal? Bom, vamos lá. Continuando o nosso trabalho aqui, então. O que nós podemos dizer, então? Que os três ângulos internos de um triângulo equilátero são congruentes. E a medida será 60 graus. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Nós já vimos isso lá no 7º ano. Bom, vamos aí organizar para a página 42. Então, vamos lá. Na página 42, acompanhem aí comigo, ó. Veja agora como podemos demonstrar a propriedade observada na atividade anterior. Considere o triângulo equilátero ABC. Está aqui, ó, ABC. E segmento AM, que é mediana relativa ao lado BC. Mediana de um triângulo é um segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Olha, então ele está saindo de onde o segmento? Do vértice A e vindo até o lado oposto, que é o lado BC. Observando os triângulos ABM e ACM, temos o lado AM, que é esse segmento, que é a mediana, ele é comum aos dois triângulos. M é o ponto médio. O que quer dizer ser o ponto médio de BC? Ele está no meio. Então, esse pedaço BM vai ter o mesmo tamanho desse pedacinho aqui que é MC. Então, o segmento BM vai ser congruente ao segmento MC. Terão as mesmas medidas. Ó, como M é o ponto médio do lado BC, então, segmento BM congruente ao segmento CM. Como o triângulo ABC é equilátero, então o segmento AB é congruente ao segmento AC, ou seja, esse lado é igual a esse. Pelo caso, lado, ou LLL, temos que o triângulo ABM é congruente ao triângulo ACM. Assim, o ângulo B é igual ao ângulo C. Continuando aqui agora nesse outro desenho. Aí nós temos o mesmo triângulo ABC e vamos traçar a mediana partindo do vértice C. Então, ela vai sair de C e vai ter o lado oposto. Quem é o lado oposto ao C? É o AB. Então, quando ela toca nesse lado AB, ela divide esse lado em dois segmentos congruentes. Agora, ao traçar a mediana CN relativa ao lado AB, vamos observar os triângulos. Então, vamos observar quais triângulos? Esse daqui, ó, CAN e o CBN. Então, o que nós observamos aqui? Esse lado CN, ele é lado comum aos dois triângulos. Como N é o ponto médio, então, o lado AN, ó, segmento AN, é congruente ao segmento BN, ou seja, esse pedacinho é igual a esse. Como o triângulo ABC é equilátero, nós temos o quê? CA é igual
ABC ou CB. Pelo caso lado, 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 temos que o triângulo CAN é congruente ao triângulo CBN. Assim, o ângulo A é igual ao ângulo B. Então, continuando aí, olha, como o ângulo A é congruente ao ângulo B e o ângulo B é congruente ao ângulo C, os três ângulos internos do triângulo ABC são congruentes, ou seja, ângulo A congruente ao ângulo B, que é congruente ao ângulo C. Como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus, acabamos de falar isso, hein? Não se esqueça desse detalhe aqui, ó. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos, corresponde sempre a 180 graus. Concluímos que cada ângulo interno do triângulo equilátero ABC mede 60 graus, pois a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B, que é igual à medida do ângulo C. Então, 180 graus, que é a soma dos três ângulos, dividido por 3, será igual a 60 graus. Aí vem a regrinha, né? Em um triângulo equilátero, os ângulos internos são congruentes e medem 60 graus. Isso vale para qualquer triângulo equilátero. Então, em um triângulo equilátero tem os três lados congruentes e os três ângulos internos também congruentes, iguais a 60 graus. Vamos agora começar aqui a trabalhar o triângulo isósceles. Vamos ver aqui. Opa, minha luz aqui deu um probleminha. Vamos lá, pessoal. Um pequeno acidente com a lâmpada. Triângulo isósceles. Vamos conhecer agora uma propriedade dos triângulos isósceles. No triângulo isósceles, ó, A, B, C, isósceles, dois lados iguais. O lado BC é a base, porque ele é o lado diferente, correto? Ó, os ângulos B e os ângulos C são os ângulos da base. Então, ó, ângulo C e ângulo B, ângulo da base. Os lados A, B e AC são congruentes. Vocês estão vendo esse detalhezinho que já mostra a congruência. Vamos lá, então, na próxima página. Quando traçamos a mediana AM relativa ao lado BC, ficam determinados os triângulos ABM e ACM. Vamos ver então. Tracei a mediana AM relativa ao lado BC. Então, o segmento BM é congruente ao segmento MC. E o lado AM é comum aos dois triângulos formados. Então, o lado AM é comum aos dois triângulos. Como M é o ponto do lado BC, então, acabei de falar, segmento BM é congruente ao segmento CM. O segmento AB é congruente ao segmento AC. Pelo caso lado, 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 LLL, temos que o triângulo ABM é congruente ao triângulo ACM, assim como o ângulo B será congruente ao ângulo C, ou seja, ângulos da base têm a mesma medida. Então, essa regrinha vale para qualquer triângulo isósceles. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Agora, turminha, nós vamos para as atividades e eu passo quais vocês irão fazer no nosso grupo de estudos. Até lá!